Olá, sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa de Niterói. Hoje nós vamos receber Thelma Lopes, aqui do Jefa, que fará a palestra com o tema Fé e Razão, uma aliança necessária. Para darmos início ao nosso encontro, vamos então à nossa prece inicial. Elevando o nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso irmão, vamos primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos aqui em mais um dia de estudos e reflexões. Que não nos falte a fé para seguirmos a caminhada e enfrentarmos os desafios que a vida nos traz. Que tenhamos importantes reflexões nesse momento e que a paz esteja em cada um de nós. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. A casa generosamente deixou a nosso critério a escolha do tema. E escolher um tema é sempre um motivo de muita complicação para nós. Então, em determinado momento, estávamos na cozinha preparando um almoço e surgiu essa frase: fé e razão, uma aliança necessária. E aí nos pomos a pensar sobre como conduzir as reflexões acerca dessa proposta que nos foi sugerida com toda certeza. E não há como a gente desprezar o momento em que nos encontramos. Há 1 ano e 4 meses aproximadamente, nós passamos por uma crise muito severa. E quando eu falo nós, me reporto à humanidade inteira, não é? Porque passamos a conviver com um vírus para o qual ainda não há nenhuma medicação, à exceção da vacina atualmente que nos chega. E esse vírus chegou causando muito medo, muito pânico, porque assim acontece com tudo aquilo que é desconhecido. O vírus veio de forma implacável, ceifando vidas, levando famílias inteiras, deixando muitos órfãos, deixando muitos pais sem os seus filhos, provocando uma grande dor na humanidade. E esse vírus não escolheu país rico nem país pobre, não escolheu atacar, né, a pessoa abastada ou a pessoa mais pobre. Todos ficamos expostos à sua ação. E isso causou um pânico muito grande. E além das vidas que são ainda hoje ceifadas, né, de forma muito brutal, além do grande número de espíritos que retornam à pátria espiritual vitimados por esse vírus, outros problemas adjacentes surgiram a partir do momento em que o vírus chegou até nós. Nós vimos, sobretudo nas economias mais frágeis, o desemprego surgir, como é o caso, por exemplo, do nosso país, que está em índices assustadores, né? E provavelmente de outros países também de economia frágil. Nós vimos, então, por via de consequência, a miséria se instalar, e isso não é fruto apenas das informações que nos são trazidas pelas mídias, mas basta que saiamos à rua para nos depararmos com a miséria, com a fome que campeia. Nós vimos, enfim, o pânico e o medo tomar conta de todos nós, de certa forma, mesmo de nós que temos uma visão de mundo diferenciada, porque a doutrina espírita nos traz informações muito preciosas para enxergarmos, né, o momento, para olharmos as situações da vida com um outro olhar. Mas, lamentavelmente, junto com todos esses sentimentos com os quais precisamos conviver, né,
de perda, de dor, de medo. Também passamos a conviver com a desinformação e, de forma muito triste, somos obrigados a admitir que a desinformação tomando conta dos próprios arraiais espíritas. Não poucas vezes ouvimos de companheiros ou lemos em rede social, por exemplo, ser compartilhada aquela ideia de que a pandemia estava vindo, chegou até nós, porque a humanidade estava em crise, porque os homens, equivocados ainda, comprometidos com o mal, precisavam de alguma forma ser sacudidos para que retomassem ao bom caminho, que a pandemia chegou como uma punição de Deus aos desmandos cometidos pelos homens. E aí nós fomos recorremos à revista espírita, porque também em 2 exemplares da revista nós temos ali espíritos falando sobre pandemias que ocorreram. E numa delas, na primeira que nós trazemos para ilustrar o que acabamos de dizer, que é a Revista Espírita de novembro de 1868, nós vamos ver o espírito que assina a mensagem, que é Clélie de Plantier, dizia assim: como se teve razão para vos dizer, nas crises em aparência as mais anormais, que sucessivamente dizimam as diferentes regiões do globo, nada é deixado ao acaso. Elas são as consequências das influências dos mundos e dos elementos uns sobre os outros. Elas são preparadas de longa data e sua causa, por conseguinte, perfeitamente normal. E o parágrafo a seguir, então, é muito importante, porque o Espírito diz assim: a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica causa estragos num lugar qualquer, não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. Daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Então, meus irmãos, com esse trecho aqui que nós acabamos de ler, nós vamos ver que não há não é a mão de Deus pesando sobre a humanidade que justifica o que nós estamos vivendo agora. E aí, na Revista Espírita deixa-me ver aqui o mês, de outubro de 1867, nós vamos ver também uma mensagem do Dr. Demer, um grande amigo de Kardec, um espírito que tem mensagens também no livro O Céu e o Inferno, dizer assim: a epidemia que vem dizimar o mundo em certos momentos e que convieste chamar cólera, fere de novo e por golpes redobrados a humanidade. Seus efeitos são prontos e sua ação rápida. Sem nenhum aviso, o homem passa da vida à morte, e aqueles mais privilegiados, poupados por sua mão fulminante, ficam estupefatos, trêmulos ante as espantosas consequências de um mal desconhecido em suas causas e cujo remédio ignora completamente. Não vamos ficar fazendo leitura, não vamos nos alongar na leitura, mas ambos os espíritos que ditaram mensagens vêm falar que esses fenômenos cíclicos que acontecem e que ceifam muitas vidas, não devem ter para nós esse efeito de pânico, de medo.
Porque eles dizem assim, nós espíritas sabemos que morrer é renascer, né? Que a morte é um fenômeno natural pelo qual todos vamos passar um dia. E que ainda, né, que esse fenômeno, né, esse fato, né, epidemia, pandemia, ceifem muitas vidas ao mesmo tempo, todos nós já viemos com um planejamento que, se não fôssemos partir, né, vitimados, né, por esse vírus, provavelmente teríamos uma outra razão para retornar à pátria espiritual. Então, esses espíritos vêm nos mostrar que não há, em absoluto, o peso da mão de Deus agindo sobre nós, justificando o momento pelo qual nós passamos. Ouvimos ainda, lamentando muito, comentários com esse teor. Olha, os que estão partindo agora são aqueles que têm débitos a expiar. São aqueles que, de alguma forma, se comprometeram muito e estão passando por essa doença cruel e retornando, né? Porque estão nesse processo de expiação. E ficamos pensando assim, como deve ser triste para um familiar, né, que já está sofrendo pelo afastamento, às vezes muito precoce aos nossos olhos, de um ente querido e ter que se deparar com uma colocação tão infeliz como essa, né? Quem somos nós para dizer a causa que leva, que faz com que esse ou aquele irmão retorne ao plano espiritual? Então, meus irmãos, vemos ao lado dessa visão equivocada acerca da pandemia e sobre o retorno desses irmãos ao plano espiritual também, aqueles textos mediúnicos que vieram, às vezes, até com uma assinatura ilustre, mas propagando o medo, trazendo também a desinformação, falando sobre o tema de uma forma muito equivocada, projetando catástrofe, espalhando medo. Tudo isso, né, com tudo isso nós estamos convivendo desde que essa pandemia se abateu sobre a nossa humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 9, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é aquele que trata da fé, se intitula A Fé Remove Montanhas. E no item 6, nós vamos encontrar um texto de Kardec falando sobre a fé religiosa como condição da fé inabalável. Então, nesse item, Kardec fala que a fé pode se apresentar para nós de duas maneiras, que nós podemos viver a experiência da fé de duas maneiras, da fé cega e da fé raciocinada. É claro que, estagiando em outras religiões, aquelas, sobretudo, em que possuem muitos dogmas, né? Nós tivemos a experiência da fé cega, daquela fé que nos era imposta, que não nos permitia nenhum questionamento, aquela fé que nós abraçávamos, né, de forma incondicional, sem nada questionar. Mas à medida em que fomos caminhando, em que avançamos e que tivemos contato com a doutrina espírita, nos encontramos com um outro modelo de fé, que é a fé raciocinada, aquela que Kardec vem nos sugerir como sendo a que busca a verdade, né? E que, buscando a verdade, leva a questionamentos, leva a críticas, a análise críticas, né?
e que melhoram, por isso mesmo, melhoram a qualidade da fé, né? Então, quando nós temos condição de analisar, de ponderar, de criticar, nós solidificamos mais a nossa fé. E Kardec, nesse item, há uma frase que provavelmente a maioria de nós conheça, né, e repita e tudo mais, que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E foi essa fé que Kardec perseguiu. Foi a construção dessa fé que Kardec perseguiu ao longo do seu trabalho profícuo de construção, de elaboração da doutrina espírita. No início, quando ele tomou conhecimento do fenômeno das mesas girantes, nós vimos um Kardec cético, não é? Um Kardec que, mesmo recebendo dos seus amigos aquela informação acerca dos fenômenos, ele não se deixou contaminar, não se deixou entusiasmar, né, em excesso, porque era um homem de ciência, era um homem ponderado. E aí foi ao encontro, né, do fenômeno naquelas reuniões familiares para poder ver se aquilo que lhe chegava como notícia tinha fundamento ou era fruto do entusiasmo, né, exacerbado daqueles seus amigos. Então, Kardec foi um espírito, né, muito ponderado, que não se deixou levar por quaisquer informações. E quando a gente começa, né, a visitar as páginas da Revista Espírita, a gente vê isso em muitos textos. Nós selecionamos um aqui, que até fazendo o estudo, né, no grupo do qual participamos, na nossa casa, atualmente virtual, nós nos deparamos, mas em outros tantos textos já tivemos contato com uma observação semelhante. Na Revista Espírita de março de 1865, há um texto, há uma mensagem, né, ditada lá em Paris no ano de 1845, que chegou a Kardec, em que falava, né, sobre mediunidade dos animais. E essa mensagem foi resgatada. Desculpem, há uma nota aqui do tradutor que, na verdade, a mensagem é de 1865. E a mensagem ela surgiu numa reunião após ser lida uma carta endereçada a Kardec, falando em que uma pessoa narrava as experiências com uma cadelinha que, segundo, né, os donos da casa, morreu e que depois, na visão dos donos da casa, tentou se comunicar com os seus donos. E aí os donos narram aquilo com detalhe, pedem a opinião de Kardec e vem um espírito no ano de 1865, né, trazer uma mensagem e desconstruir aquela ideia, dizer que o animal que não há mediunidade nos animais e traz toda um arrazoado de ideias bastante consistente, não é? Bastante lógico. E Kardec admite isso, que há muita lógica naquela mensagem que foi trazida. Mas vejam a observação que ele faz ao final da mensagem. Ele diz assim: estas últimas reflexões do espírito foram motivadas pela citação feita na sessão de pessoas que pretendiam ter recebido comunicação de diversos animais. Como explicação do fato precitado, sua teoria é racional e concorda, no fundo,
com a que hoje prevalece nas instruções dadas na maioria dos centros. E ele arremata a sua nota dizendo assim: quando tivermos reunido documentos suficientes, resumi-los-emos num corpo de doutrina metódico que será submetido ao controle universal. Até lá, são apenas balizas postas no caminho para o esclarecer. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, a lógica, né? O bom senso e a ponderação que orientou todo o trabalho de Kardec por ocasião da codificação, por ocasião dos trabalhos de pesquisa, né? Da pesquisa árdua que ele empreendeu para nos legar essa doutrina. E aí nós ficamos pensando, com posturas tão desencontradas, né, acerca da fé, e mesmo da fé espírita, né, com os espíritas tendo uma postura tão diferenciada ainda em relação aos fatos, às questões que assolam, né, o homem, as questões que dizem respeito ao homem. O que vale a pena a gente recordar? Na Revista Espírita de 1862, não lembro exatamente o mês, Kardec, numa das primeiras, ou março ou maio, num discurso que Kardec faz por ocasião do funeral do senhor Sanson, um grande amigo seu, um espírito nobre também, que contribuiu, né, trazendo informações acerca do mundo espiritual, de como foi o seu processo de despertamento. Mas nesse momento de homenagem a esse amigo, nesse discurso muito bonito que ele fala quais são as bases da fé espírita, né? E nós ampliamos um pouquinho aqui aquilo que ele diz, porque ele fala que é na imortalidade, né? A fé espírita se sustenta na existência de Deus, na imortalidade. E aí nós passamos a pensar que mesmo a ideia de Deus, não para nós espíritas, não está ainda suficientemente compreendida, não está ainda bem compreendida. E no Livro dos Espíritos, em mais de um momento, os Espíritos vêm nos dizer que ainda nos falta condição para compreender bem Deus, não é? Nos falta ainda maturidade espiritual, senso moral, para que novas informações acerca de Deus nos cheguem e que nós possamos compreendê-las. Então, muitas vezes, ainda temos aquela postura de identificar Deus como aquele ser ainda, né, sentado num trono, que nos aguarda no dia do juízo, né, no juízo final, e que vai determinar a nossa sorte depois da morte. E nós sabemos que é uma ideia equivocada, né, que essa ideia já devia estar superada por todos nós. Quantas vezes ainda nos pegamos repetindo, né, essa ideia de Deus que pune, de Deus que se vinga, né, de Deus que, de alguma forma, né, vem nos colocar no eixo, mas pesando a sua mão sobre todos nós. Nós sabemos que o Deus que a doutrina espírita nos apresenta é aquele Deus que permeia toda a nossa vida. É aquele Deus que está dentro de nós e fora de nós em tudo que nos circunda, porque nós estamos mergulhados no fluido divino, não é? Então, o tempo inteiro temos a presença de Deus em nós. O tempo inteiro estamos mergulhados nesse fluido divino que nos envolve. E basta que nos sintonizemos, que nos lembremos dessa presença em nossa vida, para que imediatamente a sua assistência
se faça, né, na vida de todos nós. Então, Deus não precisamos, né, à medida em que vamos compreendendo as lições que nos são trazidas pela doutrina espírita, pelas obras fundamentais da doutrina espírita, ampliar essa ideia de Deus e afastar de nós aquela ideia de Deus que pune, de Deus que se vinga, né, de Deus que castiga. A fase do temor a Deus já foi superada, né? Já deve ter sido superada por todos nós. Mas a fé espírita também é aquela que nos apresenta a imortalidade de uma forma muito racional, de uma forma muito lógica e muito concreta. Porque essa imortalidade nos vem a ser revelada pelos próprios espíritos que deixaram na Terra o corpo físico. E o livro Céu e Inferno é um livro precioso, porque vem ali nos mostrar a condição de cada espírito de acordo com as conquistas que já fez no seu processo evolutivo. Então, ali nós temos depoimentos de espíritos felizes, de espíritos medianos, de criminosos, né? Cada um deles narrando a sua realidade espiritual. Então, a imortalidade se torna para nós algo muito mais concreto, muito mais palpável, algo que nos fala muito de perto, porque se nós encontramos, por exemplo, no depoimento do senhor Sanson e do Dr. Demer, dois espíritos, né, que tiveram uma vida muito proba, muito produtiva aqui na Terra, e por isso mesmo, se a morte não significou para eles, né, uma passagem turbulenta, atormentada, se nós nos deparamos com um depoimento como esse, né, em que os atos que praticaram aqui, a vida que levaram aqui, lhes possibilitou ter uma passagem para o outro plano bem tranquila, um despertamento rápido e suave, nós vamos nos deparar também com o depoimento daqueles outros espíritos que se equivocaram muito. Lembramos aqui agora de um cujo nome me fugiu completamente, mas que era um bom vivant, alguém que só vivia para os prazeres da matéria, né? Só se locupletava com as questões de natureza material, para quem as questões de natureza espiritual, ou para quem, né, o seu próximo nada lhe dizia. Nós vamos ver um espírito atormentado, pedindo mesmo de forma insistente que seja feita uma prece no seu túmulo. E depois vem a explicação de Kardec dizendo que, em princípio, resistiram, né, a ir ao túmulo desse irmão orar por ele, mas que, com a recorrência do pedido, acabaram por fazê-lo e viram que realmente a ida ali ao cemitério, ao túmulo daquele irmão tão atormentado, tinha uma explicação, porque tão preso à matéria estava ele ainda, que ainda se encontrava ali junto aos seus despojos. Assim também nós vamos encontrar lá no capítulo 2, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, o depoimento daquela rainha de França, que maltratou os seus súditos, para quem o poder, a glória era tudo, e que no momento em que adentra a pátria espiritual, se depara com aqueles que lhe serviam em condições muito melhores que a que ela ostentava. Então, nós vamos ter, né, a partir desses depoimentos, uma visão da imortalidade muito diferenciada, né? Nós vamos, por exemplo, compreender que no exercício bendito do livre-arbítrio é que nós vamos construir essas situações de felicidade ou de infelicidade que vamos experimentar quando adentrarmos a verdadeira vida. Que, dependendo das escolhas que nós fazemos,
é que nós vamos construir, né, o nosso futuro promissor, glorioso ou o nosso futuro de dor. Mas que ainda assim, se fizermos escolhas equivocadas, se não tivermos, né, uma conduta adequada que nos permita desfrutar uma situação de paz, de tranquilidade, nós recebemos da vida novas oportunidades e pela lei da reencarnação retornamos ao palco da vida para fazermos o aprendizado que não conseguimos até então fazer. E que essas oportunidades se sucedem infinitamente até que conquistemos os valores, as virtudes que nos colocarão na condição de espíritos, né, melhores, de espíritos puros, de espíritos em condições, né, de auxiliar o nosso próximo. Então, a reencarnação nos permite tudo isso. É a lei bendita de Deus que nos oportuniza reparar os erros, que nos oportuniza vencermos as dificuldades que trazemos. Mas também está nessa nossa fé espírita, a que Kardec se reportou lá no discurso que já citamos, não é? O progresso contínuo. Todos nós, é da lei o progresso, todos nós tivemos o mesmo princípio, a mesma origem e temos a mesma destinação. Fomos criados simples e ignorantes e somos destinados à perfeição. E essa perfeição é infinita, porque o progresso é contínuo, é permanente. Mas tudo isso, a compreensão, a construção dessa fé que nos põe diante de tudo isso, de um Deus Pai, de um Deus justo, de um Deus misericordioso, de uma imortalidade concreta, né, que se nos apresenta de uma forma tão real, tão concreta, dessa possibilidade de sermos nós os construtores do nosso futuro feliz ou infeliz, e dessa certeza, né, de que progrediremos infinitamente, que por mais que estagiemos em planos de dificuldades, né, por mais renitentes que sejamos, né, em adotar o bem como prática, né, diária ou como escolha para a nossa vida, chegará um dia em que tudo isso vai fazer parte da nossa vida de uma forma muito natural. E tudo isso que nós acabamos de elencar aqui como fundamentos da fé espírita, dessa fé que vem acompanhada da razão, dessa fé que vem sustentada, embasada pela lógica, como é que nós conseguimos construir essa certeza e ter como verdade tudo isso que acabamos de elencar aqui? Só estudando, né? Só nos aplicando ao estudo da doutrina espírita. E aí vemos também com preocupação que muitas vezes as obras escolhidas para o estudo da doutrina espírita não são aquelas mais adequadas, porque se podemos estudar tudo né, não há da parte da doutrina nada que nos seja vedado, que nos seja proibido, não é? E se o estudo, inclusive, deve abranger outras obras não espíritas, porque nós estamos aqui num processo de construção também do intelecto, né? E que outras obras da sociologia, né? Da política, obras de outras ciências vêm agregar a nós conhecimento, né? Mas o que devemos eleger como obra de estudo para construirmos essa fé sustentada pela lógica e pela razão? Sem dúvida nenhuma, quanto mais nos aplicamos a estudar as obras fundamentais da doutrina espírita, mais temos a certeza
de que elas são a base para a construção da nossa fé. Elas são a base para que nós possamos ter contato com outra literatura ou com a literatura, né, ampliada, aquela que é tida como subsidiária, de uma forma mais adequada, de uma forma até mais proveitosa, porque a base da doutrina está contida, sem dúvida alguma, nessas obras da codificação. E se nós pegamos, né, uma literatura mediúnica, por exemplo, e começamos por ela, nós não vamos ter a segurança de saber se ali está contido, né, uma verdade, alguma lição que venha. Se ali está contida uma lição que venha de encontro àquilo que realmente é o correto, é o certo da codificação, né? Então, começar sempre pela obra da codificação. A nossa segurança está na escolha dessas obras. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que estudar o que é começar pelo começo mesmo, não é? O Espírito Erasto, lá no capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, né, no item, deixa-me ver aqui, no item 230, ele vem falar para nós, né, acerca do cuidado que precisamos ter em aceitar como verdade aquilo que, na verdade, né, não tem fundamento, né? Mas ele diz assim: não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. E ele termina, né, esse pensamento com aquela célebre frase: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, essa recomendação nós devemos ter, né, muito próximo de nós, muito presente em nossa vida, porque não raras vezes nos chegam mensagens e obras que são acolhidas pela maioria de nós pelo fato de serem trazidas pelo médium X ou pelo médium Y, pelo espírito X ou pelo espírito Y. E a recomendação de Kardec e desse espírito que tanto colaborou com Kardec na obra da codificação é muito clara, não é? Para admitirmos como verdade alguma coisa, é preciso que, de forma muito isenta e muito imparcial, nós examinemos sob a ótica da razão, que nós tenhamos a lucidez necessária para ver se aquilo que o Espírito está dizendo tem fundamento ou se contraria o que está contido na obra da codificação, que é a nossa base. E aí, meus irmãos, essa atitude, né, quando nós conseguimos, né, quando nós temos essa fé embasada na razão, quando nós conquistamos um pouco de segurança para realizar essas análises, nós não hesitamos em refutar algo que nos chegue e que esteja em flagrante contradição com aquilo, com os preceitos, os princípios fundamentais da doutrina. Agora, é claro que essa fé que não nos aprisiona, essa fé que, de certa forma, né, é libertária para todos nós,
porque nos permite analisar, né, com isenção, com imparcialidade, venha de onde vier, de que médium vier, seja qual for o espírito que assina a mensagem, é uma fé também, né, que vai exigir de nós coragem para nos posicionarmos diante de algo que esteja, que veicule, por exemplo, um equívoco, né? E não raras vezes nos chegam por companheiros da própria casa, né? Da própria lide espírita, algumas coisas que realmente são despidas totalmente de fundamento. E é nessa hora que, de forma amorosa, de forma caridosa, nós devemos apelar à reflexão, não é? É nessa hora que nós devemos conclamar a todos a reflexão. E fazemos isso, né, de forma muito tranquila, porque essa é a proposta da doutrina espírita, esse foi o caminho palmilhado, percorrido por Allan Kardec. Então, não vai da nossa parte, né, em atitude como essa, nenhum orgulho, nenhuma forma de, né, ostentação de cultura espírita, absolutamente, mas apenas de preservação, apenas de cuidado com aquilo que esteja sendo divulgado como doutrina espírita, mas que passe muito ao largo de doutrina espírita, né? No Livro dos Médiuns, nós encontramos também a afirmação de que não há médium perfeito, né? Que médium bom é aquele que atrai para junto de si o maior número de bons espíritos também, e é aquele que é o menos enganado. Então, se os espíritos, né, que responderam a essa pergunta não hesitaram em dizer isso, não é? Como é que nós vamos, né, adotar posturas idólatras? Vamos achar que médium A ou médium B ou médium C não pode ter a sua produção mediúnica questionada, confrontada. E nessa proposta de fé racional, né, de fé embasada, né, na lógica e na razão, nós vamos também identificar, por exemplo, em algumas passagens de O Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens e texto do próprio Kardec em que estão ali, né, palavras inadequadas. E antes de nós termos essa segurança, antes de nós conquistarmos a segurança para fazermos uma leitura crítica, nós acolhíamos, por exemplo, palavras como culpa, como castigo, não é? Como, enfim, né? Culpa, castigo e outras tantas, né? que estão ali, né? Pecado. Nós acolhemos essas palavras com uma ingenuidade muito grande, né? E não conseguíamos ver, né? Porque a palavra punição também presente mais de uma vez, punição, culpa, castigo, né? Não conseguimos, na nossa ingenuidade, na nossa imaturidade, ver, né, o quanto essas mensagens e essas passagens, né, do próprio Kardec estavam ainda contaminadas com o pensamento católico, muito vigente até então, não é? E é compreensível porque muitos espíritos que participaram ali, que trouxeram as mensagens contidas em um Evangelho segundo o Espiritismo, foram espíritos que tiveram uma larga vivência no catolicismo, né? Então a gente vê, por exemplo, Santo Agostinho, São Luís, Bispo de Argel, a maioria dos espíritos que ditou mensagens contidas ali no Evangelho são espíritos com vinculação católica e que ainda traziam consigo, apesar da superioridade sem dúvida nenhuma que já ostentavam, né, de mensagens preciosas, de conteúdo, né, muito, muito bom para todos nós, mas que em alguns momentos usavam ainda, né, termos
muito contaminados com a vivência, né, que tiveram com o catolicismo. À guisa de esclarecimento, nós selecionamos 2 aqui, a título de exemplo, né, mensagens recolhidas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um trechinho está aqui na página, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele capítulo mais longo, né, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, quando Kardec diz assim, e esse trecho é de Kardec mesmo, o item é o mal e o remédio, e ele diz assim: lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Então a gente vê aí o equívoco do termo, né? Mas ainda um termo muito próprio para aquele momento em que a religião católica ainda se fazia muito presente e trazendo, né, no seu conteúdo toda essa terminologia. Um outro termo também, né, que nos chama atenção é um que está contido no capítulo 8 de O Evangelho, que se intitula, né, Os que têm puro coração, e no item 11, né, que trata dos escândalos, quando também diz assim, quer dizer que o mal, no item 16 diz assim, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Então, são outros tantos itens, né, em que nós vamos encontrar essas palavras que nós afastamos completamente do nosso universo, né, de compreensão da doutrina espírita, e ficamos com aquilo que há de bom na mensagem. Então, meus irmãos, nós espíritas, né, precisamos, né, ponderar acerca da nossa fé, verificar, né, vez por outra, se essa fé está, se estamos nutrindo uma fé cega, que gera o fanatismo, não nos permitindo, né, fazer análises críticas acerca de tudo aquilo que nos chega, ou se estamos fundamentando a nossa fé segundo a recomendação de Kardec e dos espíritos superiores que com ele colaboraram. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar essas nossas reflexões trazendo aqui também uma que achamos oportuna. Falamos o tempo todo sobre fé, sobre necessidade de estudo, de conhecimento espírita. Mas sabemos que a fé precisa ser acompanhada de obras, né? Não adianta nada estarmos fazendo, né, palestras, estarmos propagando a nossa fé, se na nossa conduta diária, se as nossas ações não traduzirem aquilo que aprendemos, se de forma muito prática, né, não estivermos exemplificando a caridade no sentido mais amplo que essa palavra nos sugere, de benevolência, de indulgência e de perdão.
Muita paz para todos, um grande abraço e que possamos em breve tempo estar juntos novamente. Do livro Verdade e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, publicação da Federação Espírita Brasileira. Vamos ler agora o capítulo 28, que tem como título Prece. Jesus, benfeitor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, não nos retires da estrada, quando quase sempre atribulada, de haver sua renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para mantermos o dia a dia, o esforço libertador. Necessitados de força, dá-nos, Mestre, apoio amigo. Queremos viver contigo, no reino eterno do amor. Maria Dolores.